vamos começar o dia de hoje com a primeira, que está aqui, ó, bem ao meu lado. Eu quero falar da Harumi Tsukamoto. A Harumi, ela já fez todos os tipos de arranjos aqui neste programa, inclusive um altar de Nossa Senhora. Sim, acho que foi a minha participação mais especial, Maria. É? Todas são, né? Mas, assim, eu sou muito grata à Nossa Senhora Aparecida. Então, aquela vez, assim, pra mim foi muito emocionante. Para as pessoas entenderem um pouco do dia a dia da Harumi, ver como que é lá na loja dela, porque ela sempre vem aqui, mas ninguém nunca... Quer dizer, as pessoas vão, mas ninguém, né, o Brasil inteiro nunca viu a Harumi, como que ela trabalha, como que é o dia a dia dela, e por isso que a gente vai passar esse vídeo. Vamos lá, pode rodar. E agora nós vamos conhecer um pouquinho mais da Harumi por trás das câmeras, né? Nós viemos até a floricultura dela, fica em Lorena, no Vale do Paraíba. Harumi, esse é o seu espaço, a sua floricultura. Sim, aqui que a gente cria os arranjos, que a gente costuma dar vida aos sonhos das noivas, dos nossos clientes, né? E é um local, assim, de muita paz, tem muito verde, muita planta, é muito gostoso trabalhar aqui e eu estou muito feliz em recebê-los hoje. E aí, enquanto você monta aqui, Harumi, essa plantinha aí eu conheço, de vista. É uma planta muito comum, assim, em jardim, né? E que ela fica muito bonita nos arranjos também. Ela chama Pleomele. E ela dá esse toque meio tropical para os arranjos e ela dura bastante. Então é um verde que a gente usa muito, Juliana. E essas explicações você sempre dá. Sim. Agora, o que é interessante, né? Que por trás desse profissional existe também a fé, assim como muitos de vocês aí em casa. A Harumi, ela tem uma história muito linda de fé ligada à Nossa Senhora Aparecida. Então eu imagino que muito do que você faz na TV Aparecida tem esse carinho pela mãe também por trás disso. Tem muito. E desde a primeira vez que eu fui na TV Aparecida, eu já era devota de Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho devoção também por São Miguel Arcanjo. Então eu sempre fiquei muito grata, né? O meu sentimento sempre foi de gratidão. Você sempre foi católica, mas num momento difícil da sua vida, você foi e entregou a sua fé, a sua esperança nas mãos de Deus e de Nossa Senhora, fez uma promessa para ela. Isso tem a ver com o seu pai? Sim. Eu sempre fui católica, fui batizada, minha família é católica, mas o meu pai não, né? O meu pai é japonês, ele veio do Japão com 14 anos, então ele é ateu, né? Mas quando ele adoeceu, ele teve um câncer, a gente descobriu, ele já estava com 2 tumores no intestino e foi muito delicado, né? Ele é um homem muito forte, ele é campeão de judô. Então, assim, quando ele viu que ele estava com doente, né, que o médico falou que era maligno, então ele já começou, assim, a se despedir da gente, sabe? Ele entregou a faixa preta dele para o meu filho. Então eu falei, não, a gente não pode se entregar assim, né? E realmente foi o que aconteceu, foi uma cirurgia muito delicada, eu até me emociono de lembrar, entendeu? E todo mundo ficou muito tocado em casa. Eu acho que até para ele isso foi assim, a males que vem para bem, né? Ele era uma pessoa assim, às vezes muito dura, mas ele no hospital, às vezes quando acontecia alguma coisa boa, ele falava assim, nossa senhora, que bom! Então ele falava, graças a Deus. E hoje ele está assim, curado mesmo. Então a minha promessa, eu já era devota, prometi, levei o intestino dele na sala das promessas, fui de joelhos até ela agradecer. Então isso para mim ainda é pouco, por todos os milagres que ela faz na minha vida, todos os dias. E aqui também a família, você trabalha com a família, né? Cercada pela família, o marido fica aqui. Uma bênção, isso é uma bênção. E sendo o Natal, né, falando de família, de fé, vamos dedicar esse arranjo então a todas as famílias que estão nos assistindo, né, a esse momento em que muita gente acaba ficando um pouco mais família, tentar levar isso para o ano inteiro e dedicar a Nossa Senhora também. Sim, com certeza. Vamos dedicar ao amor da família, vamos compartilhar com a nossa família esses momentos maravilhosos na presença de Deus, isso mesmo. Que lindo, Harumi! Dá um beijo, um abraço.
Que história, eu não né? posso nem ver. A gente ainda te deu um lencinho, eu né? lembrar, eu Isso já aconteceu fico quando? emocionada. Quando que você ficou sabendo que seu pai estava doente? A gente ficou sabendo no fim de 2013, né? De 2013 para 2014. Então, 2014 foi aquele ano, assim, barra para todo mundo, né? E como falou na reportagem, ele é ateu, né? Mas ele é um ateu, assim, que depois que ele passou por tudo isso, ele fala assim, nossa, graças a Deus. Ai, Nossa Senhora, entendeu? Então, assim, a fé é uma coisa muito forte, né? É você realmente colocar aquela dúvida que você tem na mão de Deus. Você acha que quando a gente passa, você está citando o seu pai, por situações limite nas nossas vidas, e um câncer é uma situação limite dificílima, você acha que a gente se volta mais para as forças divinas, para o que existe além do nosso... Sem dúvida. Sim. Sem dúvida, porque aí você tem os médicos, mas aí você vê que você precisa mais do que o médico. Você precisa de um milagre, entendeu? Porque normalmente quando acontece isso com pessoas que você ama tanto, que são tão importantes para você, então você não tem outra saída. Ou é Deus ali, você lembra dele, meu Deus, me ajuda. Não tem outra saída, Maria. Eu acho que é o trabalho multidisciplinar, né? O dos médicos e de Deus junto, atuando com as suas forças. Né? Doutor Fabiano tá assim o tempo todo, me fala. Não, é que eu acho não, os estudos mostram, Maria, que a fé realmente ele é um grande facilitador de cura, né? Pessoas que têm fé têm melhor prognóstico, têm melhor chance de se curar. Então, acreditar em algo é realmente muito importante. E essa história de que quando você passa por um momento difícil, você busca uma energia e alguma força externa, enfim, de onde seja, isso seria Deus, seria uma energia, alguma coisa se busca. E essa energia faz com que as pessoas se mantenham de pé. É o caso da Harumi, né? Fran? Olha, Maria, eu também tive alguns exemplos na minha vida onde a fé foi fundamental. Sem ela, acho que não estaria aqui hoje. Então, lógico, como você falou, um trabalho multidisciplinar entre os médicos, o amor e a fé. E nós mesmos. E nós mesmos. Porque sem isso que você nossa falou, ela falou pro pai. O pai deu a faixa do judô, né? E daí você falou, não. Despedir. Daí você falou, não, já não, pensou que ele fosse morrer. Eu falei, não pode isso. A gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar. Né, Maria? Tem que ter esperança. Isso. Né? Juliana, você também tá aí com uma carinha. Eu também. Eu tive vários momentos também que a fé ajudou muito a superar vários obstáculos na vida. A gente também é muito devoto de Nossa Senhora. Na gravidez do Miguel, eu vim durante os 9 meses aqui pagar uma promessa. Então, eu acredito muito que a fé move montanhas. Você se sente em casa, e o Miguel também, né? Sim, acho que é por isso que ele também gosta tanto. É verdade, já ficou até acostumado. Guilherme, você ouvindo tudo isso, você que é tão novinho, 12 anos, o que faz sentido pra você? Para mim a fé é uma coisa muito grande, porque eu sempre vou em igreja junto com meu pai, coisas assim, e eu vejo as palavras e eu vejo em volta que as pessoas sentem alguma coisa, uma coisa que é muito importante para elas, ou às vezes elas perdem pai, mãe, etc. E aconteceu isso comigo, eu tô muito feliz e segue pra frente, né? Eu tô quase chorando aqui. Tudo bem, né? Também tem que te dar um abraço, né? Mas o pessoal fica chorando. Já deram um lenço pra você? Lindo. Hoje você vai colocar, já colocou o seu dom, né? Que é um dom que veio de Deus, com certeza, para poder impactar muita gente, te assistir e ouvir, porque a gente sabe que a música, ela consegue atingir, às vezes, limites que nós não conseguimos, mas a música, ela transporta, né? Bom, daqui a pouco eu vou contar a história de todos vocês e vou me concentrar agora um pouquinho na Harumi. A gente viu o seu espaço lá. Você sempre traz as flores, faz tudo com delicadeza. Qual que é a relação entre a flor, que é a natureza, e Deus, e o divino para você? Olha, a flor, para mim, eu acho que você vê uma planta, uma flor, um botão, uma sementinha crescer e desabrochar é um milagre.
né? É a presença de Deus, Maria. Porque são coisas assim, tem explicação científica? Tem, porque a semente foi lá, ela cresceu, mas é uma coisa do outro mundo. Porque às vezes eu tô lá trabalhando, tem muita flor que às vezes, ai, tá feinha num dia. E no outro dia você chega lá, ela abre aquela flor maravilhosa, quando você nem esperava que ela fosse florir. Então isso para mim também às vezes são sinais de Deus. Sabe? A gente estava lá gravando com a Juliana e tinha uma borboleta. Eu estava arrumando a Nossa Senhora Aparecida e tinha uma borboleta que ela queria aparecer na filmagem. Ela ficava vindo, pousava, passava na nossa frente. Falei, tá vendo? Isso aí é Deus. Né? Então a gente consegue perceber Deus através de pequenos detalhes. Né? Não precisa de coisas grandiosas. Né? E eu acredito que pela intercessão de Nossa Senhora, na minha vida pelo menos, todos os dias ela faz alguma coisa, tem uma transformação. Você falou que existe o científico lá, mas vocês viram na internet, acho que vocês viram, uma experiência de um menininho, tem algumas coisas na internet, não só desse menino, mas ele pegava e ficava na frente da planta. Ele falava, ai, plantinha linda, não sei o que, te amo. Aí a plantinha, ela, nossa, ficou linda. E aí a outra, ele chegou até a xingar a planta, não gosto de você, feia e não sei o que. A planta, ela fez assim, ó. Ela morreu, a planta. Então, assim, é verdade, procura depois na internet, tem no Instagram. A nossa energia com relação a elas também é muito forte e determinante. Forte, Eu falo para as pessoas que trabalham comigo, né? Às vezes quando começa alguém a trabalhar e fala assim, mas ela tá feia. Eu falo, não fala que ela tá feia. Né? Acho que a planta tem tanto sentimento quanto a gente, né? Então você fala, tá feia, então ela vai ficar lá, coitadinha, daquele jeito que ela tá. Mas se você fala, não, você vai ficar bonita. Às vezes, meu marido, pelo menos no começo, acho que ele pensava que eu era meio maluca, porque eu falava, não, você tá linda, eu adoro você. Essa mulher é louca. Mas agora ele já entende. Já entendeu que tem um efeito prático. Tem um efeito. Então ele já quase fala também. É verdade. Inclusive, você mostrou a sua família que já veio ao programa também. Sim. Né? E eles estavam lá. O seu filho, eu vi que ele estava lá se escondendo. Ele estava com vergonha. Estava com vergonha. E você tem a sua enteada, não é? A Sofia, ela não estava lá nesse dia. Mas estava minha filha, a Yumi, e seu filho? E o João. Os dois, desde pequenininhos, por eles me verem ficar montando arranjo, os dois já montam sozinhos, né? Então, eles sabem as técnicas, tudo que tem que ser feito. E o meu marido, ele era farmacêutico, então ele mudou da água para o vinho, assim, a profissão. Mas agora, ele vê que é mais qualidade de vida, Maria. Sei. Porque a gente mexe com sensibilidade, com energia, né? Com coisas muito boas. Sim, com certeza. O trabalho dela, né? O seu trabalho, né, doutor Fabiano, é um trabalho que tem um lado muito difícil, a gente vai se detalhar nisso ainda, difícil que é às vezes uma doença, né? Mas tem um lado fantástico que é você receber um bebê e transformar a vida de uma pessoa, né, Jô? Verdade. Não é? E como que é a sensação assim de quando nasce um bebê? Olha, até hoje eu me ajudar emociono. a nascer. Até hoje eu me emociono, Maria. Eu sou um cara que vibro muito assim com cada nascimento. Principalmente famílias que a gente acompanha o pré-natal inteiro, né? Participa, às vezes, do momento pré-concepcional. Então, antes de engravidar, já passaram comigo e aí continuaram todo o pré-natal e fizeram parto comigo. A gente cria um vínculo com essas famílias. Então, essa criança é tão esperada por nós como pela família. Então, eu me emociono até hoje em vários partos. E às vezes, o que me entristece é ver que algumas famílias não estão preparadas para receber algumas crianças. E eu trabalho no SUS ainda. E às vezes eu vejo mães que não querem os filhos, que doam os filhos realmente para adoção. E isso eu acho que são momentos que, apesar do nascimento, é triste. É triste de pensar que aquela mãe rejeita aquela criança. Mas, ao mesmo tempo, é uma alegria pensar que vai ter uma família que vai querer aquela criança. E aquela criança vai se introduzir em alguma família de alguma forma. Então, a profissão é muito linda. Eu acho legal assim, a gente também dar uma pincelada sobre as famílias modernas, o mundo moderno e o que Jesus falava. Jesus falava que todos somos irmãos, né? E aí eu quero puxar para a Harumi, porque ela tem uma enteada que é sua filha, né? Assim, o João, outro dia... Não é de sangue, mas é sua filha. Ela é filha do Eduardo, né? Ele é o menino. E o João, eles têm quase a mesma idade. Sofia tem 13 e o João tem 11. E a minha filha mais velha tem 21.
Então, outro dia, eu voltando da escola com ele pediu meu celular para ligar para um amigo e eu fiquei até emocionada porque ele falou para o amigo dele assim, não, esse fim de semana você não pode vir dormir na minha casa porque as minhas irmãs vão estar comigo. Então, assim, o coração da criança é uma coisa tão pura, né? Para o João, todos eles são irmãos. Entendeu, Maria? É tudo igual, tudo para um, para o outro. Mas eles são realmente são irmãos mesmo. É porque nós colocamos barreiras em algumas coisas e temos preconceitos, mas o mundo de hoje evolui para que a gente seja se considere cada vez mais irmãos e estejamos na cooperação. Sim, não é eu verdade? achei muito bonito isso, porque eu nunca precisei falar para eles, sabe? Ela é sua irmã, não, para ele, as minhas irmãs vão estar comigo. Achei muito bonitinho. Eu acho muito bonito também. Eu já citei aqui, eu não sei se para alguém de vocês, não sei se foi no dia, porque imagina quantos programas tem que eu já nem me lembro mais. Mas eu tenho 2 pais, né? Os 2 faleceram já, infelizmente, mas o meu pai biológico, que a minha mãe que casou no começo, e eu me separou do meu pai quando eu era muito bebê. E depois, quando eu tinha 6 anos, a minha mãe conheceu o meu segundo pai, que me criou junto com meu pai biológico. E todo mundo sempre se falou, todos civilizados e felizes. E meu pai biológico também agradecia o meu segundo pai de ter me criado, de ter dado parte da vida dele e o amor da vida dele para mim. Então, assim, eu cresci num ambiente muito legal e eu falo, eu tenho 2 pais. Porque, assim, os 2 são meus pais. Não tem diferença para mim. Então, eu acho importante a gente refletir, né? E crianças que, às vezes, não vieram através do parto, da sua barriga, são crianças que são esperadas, muitas vezes, pelos pais adotivos em filas de anos. E aí, o pai adotivo já via essas histórias aqui, vocês também, fala assim, nossa, essa era a criança, esse que eu estava esperando, esse é o filho que eu estava esperando. Isso é muito fantástico. Eu acho que existe um encontro, né? Parece encontro de almas. De almas. Mesmo. E aí a gente entra na esfera da fé e do universo, né? Que conspira para unir pessoas. Eu acredito muito nisso. Mas, Harumi, a gente tem um negocinho para você. Ai, meu Deus. Verdade. Deixa eu ver se já tá pronto aí. Segura o lenço. Eu te amo muito. Você é muito especial pra mim. Você é muito importante. Te amo. Oi, mãe, tudo bem? Eu tô aqui hoje pra falar o quanto eu amo você e o quanto eu tenho orgulho de quem você é, do quão independente você é e do quanto você dá duro pelas coisas que você quer. Beijo, mãe, te amo. Oi, Harumi, bom dia, tudo bem? Que bacana estar aqui participando dessa homenagem e eu vim te dizer que admiro muito o seu trabalho e vim agradecer o carinho enorme que você tem por mim e pelo meu pai. Tudo de melhor, um grande beijo. Bom dia, meu amor. Que surpresa, hein? Meu amor, quero dizer que eu te amo muito, que você é uma pessoa muito importante pra mim, que eu sou grato a Deus todos os dias por estar com você. Peço a Deus que continue te abençoando sempre, que Nossa Senhora Aparecida continue te abençoando sempre, tá? Nós estamos há dias aqui, eu e a Verônica conversando para fazer essa surpresa para você. A nossa missão era trazer seu pai aqui, mas você sabe como que é seu pai, né? Samurai, ninja. Mas ele te mandou um recado, meu amor, que ele te ama muito, que você é a pessoa mais importante na vida dele, tá bom? Um beijo, te amo e que Deus continue sempre te abençoando. Que lindo! Meu Deus do céu! Como é importante isso, né, Maria? Que nem aquela propaganda, não tem dinheiro que pague. Né? Com certeza, esse carinho das pessoas. Verdade. Você viu sua enteada que fofa, que linda, que né? gracinha. Você vê como ela retribui, né, o amor que você construiu entre a sua família. Que a gente é conectado mesmo no amor, Maria. Que a gente não tem assim, falo pra eles, a gente não precisa de muito luxo pra gente ser feliz. Acho que momentos compartilhados, a gente compartilha muitos momentos, viagem, passeio, acho que isso é muito importante.
Com certeza. E por isso que nós trouxemos vocês no dia de hoje. Daqui a pouco eu vou chorar também, já me arranjo por isso, porque, pelo amor de Deus, vocês me tiram do sério aqui com tanta emoção. Mas o espírito de Natal é esse, né? É a mesa, é a conversa, não é a briga ou a discussão, ou familiares muitas vezes no dia de hoje, ou dia 25, se reúnem e ficam só brigando. Não, é a gente perseverar mesmo nas virtudes e no lado positivo da vida e das pessoas, Sim, né? sim. E a gente sabe que o mais próximo, muitas vezes, pode ser o mais difícil de convivência. Não sei se vocês podem falar sobre isso, né? Os mais próximos, a gente sempre tem alguém que a gente tem que se superar mais. Eu acho que aí... É verdade. É verdade. Eu vejo a doutora Juliana Frigo, que está aqui ao lado do Guilherme, com o seu fiel Miguel, que vem todas as vezes ao programa e sempre participa, não é? Sempre participa. Bom, foram acompanhar você lá em São Paulo? Foram. Foi uma delícia. Vamos dar uma olhadinha nesse VT, nessa matéria, pra gente ver como que é, quem é a doutora Juliana, como que ela faz, como são os bastidores da vida dela. Pode rodar. E hoje o Manhã Leve, então, está na casa da doutora Juliana. Olha que gostoso. Hoje você sai do Manhã Leve e a gente que vem pra cá, para o telespectador ficar sabendo um pouquinho da história dessa convidada, né, que está sempre junto com a gente no programa. A gente está fazendo um papel assim de revista dos famosos. A gente quer saber, primeiro, né, antes da chegada desse gatão aqui, que tem um fato curioso entre você e o seu marido, que vocês se conheceram quando crianças. Isso, a gente se conhece desde a infância, porque eu sou de Floripa e a família do pai dele é de Santa Catarina. E aí quando eu entrei na faculdade de odontologia, ele já tinha se formado em odonto, e aí a gente começou a ter mais assunto, porque a gente tinha algo em comum, e aí a gente começou a se falar mais, e aí nisso a gente começou a se aproximar, porque a família dele sempre ia pra Floripa, vai ainda, e a gente começou a namorar. E aí quando a gente casou, quando eu me formei em setembro, não, me formei em julho, em agosto eu vim morar em São Paulo, em setembro a gente casou. Então foi tipo tudo juntinho, assim, no mesmo ano eu me formei, vim morar em São Paulo e a gente casou. Só que a primeira gravidez não foi como esperado. Eu perdi o primeiro filho, né, eu tive um aborto espontâneo uma semana, assim, depois que eu descobri que estava grávida. Que na época pra mim foi muito difícil, porque eu queria muito um bebê e de repente você tem um aborto, né? E aí veio o Miguel pra realizar esse sonho da mamãe. Esse agito. Senta aqui, amor. Ricardo. Isso aqui é já em clima de Natal, hein? Ele ama desenhar, então esses são os nossos desenhos de Natal. Fica com ele. Você quer que eu fique com o meu colar? Os nossos desenhos de Natal. Mas o que quase ninguém sabe é que além dela ser uma ótima profissional, ela também é uma ótima corredora. Doutora Juliana ainda tem essa história de corrida e não é qualquer corrida não, é corrida com medalha. Como que começou isso? Eu comecei a correr em 2011, mas era com as amigas final de semana, assim. Tinha prova só de mulheres, que em São Paulo tem muita corrida de rua. Então eu tinha prova só de mulheres, minhas amigas, vamos correr, daí a gente ia lá, corria 5, 10 quilômetros e ia tomar um café. Aí no ano novo de 2015 para 2016, eu falei, bom, uma das metas de 2016 eu quero correr uma meia maratona, que são 21 quilômetros. Aí para correr 21 quilômetros, né, eu ia passar dobrar as distâncias que eu já tinha corrido, eu falei, eu preciso então entrar numa assessoria. Aí comecei em fevereiro de 2016, entrei numa assessoria aqui em São Paulo, no Parque Ibirapuera. E aí nisso eu comecei a correr toda terça, quinta e sábado para correr a meia maratona. Aí corri a meia maratona, foi em Buenos Aires, em setembro de 2016. E aí essa história foi parar, já começou ali, começou aqui em São Paulo, né? E aí foi para Buenos Aires, aí a pessoa não se contentou só em correr aqui não, foi parar em Berlim. Como era a minha primeira, eu não tinha nenhuma pretensão de tempo, né? Os dois objetivos eram, eu queria completar a prova, se eu completasse eu estava feliz, e correr. Eu não queria andar em nenhum momento da prova. Então esses eram meus objetivos. Se eu ia levar 4, 5, não importa quantas horas eu ia levar. E eu consegui, né? Eu terminei correndo do começo ao fim e terminei a prova, né? Ganhei a medalha no final.
Então, pelo menos essas metas eu cumpri, daí fez em 4h30 a maratona. É a melhor coisa do mundo, assim, eu falo pro meu marido, acho que todo mundo no mundo da vida tinha que correr uma maratona, porque é demais, assim, a sensação. Que lindos os dois! Parabéns! Obrigada. Quero mostrar o desenho que o Miguel fez pra mim, né, Miguel? Olha aí o desenho dele, que é o santuário. Que gracinha! Muito obrigada, meu amor. Doutora Juliana, tem vários momentos... Deixa aqui direitinho. Tem vários momentos, né, de transformação aí. O primeiro foi o desejo enorme por ter um filho e, de repente, ter esse momento frustrado. Apesar de acontecer com muitas mulheres, a gente sente muito, assim, como se tivesse... Né, doutor? Você sabe, a gente já até falou disso. Como se fosse uma apunhalada nas nossas... E a gente percebe o quanto é comum quando acontece com a gente, porque às vezes acontece com tantas pessoas e ninguém conta. Sabia que eu tive um aborto? Sabia que... Aí quando acontece com você fala sobre o assunto, nossa, eu também, ou a minha tia, a minha prima. E você vê, gente, é muito comum, muito mais comum do que você possa imaginar. Depois que eu passei por isso, a minha irmã também já sofreu um aborto. Então, um aborto espontâneo. Espontâneo. A gente começou a ver quanto era comum esse tipo de acontecimento. E é horrível, assim, né? Acho que eu estava uma semana grávida oficialmente, sabendo quando aconteceu, mas parece que a sua vida, em uma semana, você planeja tudo, os 9 meses, o que vai acontecer depois. E de repente a frustração. Na sua cabeça você já tem os planos do enxoval, sabe? Uma coisa louca que a mulher planeja, assim, desde quando sabe que está grávida, e de repente te tira aquilo, você fala, acabou. E agora? Vou fazer o quê, né? Você perdeu seus planos, seu sonho, o que eu faço? A gente já vai continuar falando como você resgatou o seu sonho, mas vou aproveitar que eu tenho um especialista daqui, ginecologista e obstetra, para poder esclarecer também as mulheres que estão assistindo e já passaram por esse problema. Quantos % das mulheres passam por esse problema? Por que o primeiro filho muitas perdem? O que é? O corpo que não se adapta? Por quê, doutor? Na verdade, 10 a 20% das gestações elas vão ser abortadas. Muitas delas as mulheres nem vão saber que estavam grávidas. Então, às vezes, o abortamento ele é tão precoce que pouco tempo de atraso menstrual, a mulher não investigou, não fez teste, não fez nada e ela acaba abortando. Tem um sangramento um pouquinho mais aumentado e ela não sabe por quê. Né? E por que isso acontece? Em geral, na maioria dos casos, é por anormalidades cromossômicas genéticas, alterações genéticas do embrião formado que não são compatíveis com a vida. E o próprio corpo detecta isso e já se encarrega de eliminá-lo, infelizmente. De expelir. De expelir, exatamente. Mas para a mulher, assim... Essa explicação era maravilhosa, a gente entende. Eu entendo. Mas, porque eu também tive um aborto espontâneo. Mas na hora que a gente passa, o mundo caiu. Você acha que nunca mais vai ter filho, que não, você não é capaz. O mundo inteiro fica grávida. Menos você. Menos você. Você chega para... Eu estava fazendo cursos na faculdade de pós-graduação, eu chegava, todo mundo estava grávida. As atrizes de TV, todo mundo grávida. Eu falava, gente, por que só eu que não estou, né? Todo mundo, minha irmã ficou grávida, minha cunhada ficou grávida, o mundo inteiro grávida e menos eu. Mas você sabe o que é interessante, Juliana? Muitas mulheres, elas não compartilham que tiveram uma perda. É verdade. Né? E depois que alguma mulher passa por essa perda, outras começam a falar, eu também perdi, foi muito difícil naquele momento. Então ela começa a juntar forças de outras mulheres que passaram pelo mesmo problema e começam a se agarrar nas possibilidades de se ver lá no futuro com o filho, como outras mulheres tiveram a oportunidade. Então, por exemplo, ontem eu estava fazendo um esvaziamento de um útero de uma paciente super querida, amiga, que estava tentando engravidar há 1 ano e meio, engravidou. Com 8 semanas e meia, o neném, infelizmente, foi a óbito. E a gente tentou esperar ela expelir naturalmente, espontaneamente, e não aconteceu. Aí fiz a curetagem. Fizemos a curetagem. Na verdade, hoje existe uma técnica melhor que chama uma aspiração manual. A gente vai com vácuo. E esses momentos são muito difíceis, porque a expectativa de se engravidar de novo, de passar por tudo isso de novo, de esperar a 12ª semana e torcer para aquilo dar certo, né, gera uma ansiedade, uma expectativa e um medo muito grande. E é muito sofrimento. E como que você conseguiu transformar e ressignificar e falar, não, eu vou... Eu sempre quis ser mãe, então eu tive que esperar um período ali que a minha médica tinha sugerido
E depois eu falei, não, eu preciso ser mãe, a gente continuou tentando. Então, embora eu tava super... Só que cada mês você fica mais abalada ainda, né? Quando você não consegue, porque você já tava tentando, que não é só aquele período, né? Você já tava anteriormente. Então, aí, em 6 meses depois do acontecido, que eu engravidei do Miguel. Mas eu já estava pensando, às vezes, em partir para outras coisas, ou pensar o que eu ia fazer. E aí, meu marido também, ele foi super importante na época, né? Ele falava, mas é claro que a gente vai ter, né? Ele nunca pensou nessa possibilidade de ter algum problema e tal. Porque eu já queria começar a investigar se tinha algum problema. E aí, foi quando engravidei do Miguel, mas você não pode desistir, eu acho que isso que é o mais importante, você tem que acreditar, rezar. E também tem que ter informação, eu acho, né? Sem Esse tipo dúvida. de informação, sabendo que o próprio corpo, ele pode rejeitar a primeira gestação, ela traz um pouco de tranquilidade. Saber que é normal, sei lá se essa é a palavra, né? Mas que é super comum acontecer, né? Que você não é a única no universo, que parece que é só você, né? Quando acontece. Verdade. É E hoje você tá com o Miguel aí, que tem transformou a sua vida. E quero lembrar que a doutora Juliana, ela é odontopediatra. Muito profissional, excelente profissional. E ela lida... Olha, ela fala, eu sempre quis ser mãe. E ela lida justamente com criança. Você vê que tem tudo a ver. Como que é você ensinar a criança desde o bebezinho? Você já explicou aqui, escovar os dentes, né? Não é nem dente, a gengiva do bebê. O Miguel, ele mudou a minha vida total, inclusive profissional, assim, porque antes de ser mãe, é muito fácil você orientar uma coisa que você leu num livro, né? Que parece muito simples, é só você fazer isso. Como é que você não faz, né? Parece óbvio que o livro fala. Mas quando você tem filho em casa todo dia, você sabe a dificuldade que é. Então, eu comecei até a mudar, às vezes, a maneira de abordar a família, de entender o contexto. Eu tenho as minhas experiências com ele em casa do que funcionou, então eu uso muito isso. Olha, em casa, com meu filho, eu costumo fazer assim, assim, assim. E aí, às vezes, as pessoas voltam e falam, nossa, deu super certo comigo também. Então, o Miguel, ele foi super uma escola para mim. Ele é ainda em vários assuntos e nesse profissional ele é fundamental, assim, ele me ajuda muito a conduzir muitos problemas no consultório, eu resolvo em casa com ele, assim, ele é meu teste, às vezes, assim, de coisa. Será que vai funcionar esse outro lado? Deixa eu ver se ele vai ficar bonzinho se eu fizer isso, ou deixa eu ver se eu fizer dessa maneira, ele vai me ajudar mais a escovar o dente, ou coisas que eu fiz em casa com ele eu levo pro consultório, porque funcionou com ele em casa. No começo desse programa, até o doutor Fabiano, ele falou de muitas mulheres que, inclusive, elas têm o filho e doam porque elas não querem aquela criança. Eu queria saber a sua opinião, Juliana, com relação a isso e com relação a ser mãe, porque a gente sempre fala aqui no programa, porque eu acredito muito, para as pessoas, elas planejarem e decidirem quando elas querem ter um filho. Porque não, assim, o Miguel é lindo, Guilherme é lindo, é ótimo, mas é uma transformação de vida. E se a mulher não está preparada para isso, é muito difícil para a criança e para o casal. O que você acha? Porque é uma doação, eu falo que ter um filho é o amor mais sofrido que existe, assim. Porque se o seu filho está bem, é a maior delícia do mundo. Mas se hoje o Miguel estiver doente, é um sofrimento sem fim, né? Porque você sofre muito com o que acontece com a criança, né? Então muda muito a vida do casal, né? Porque a rotina muda, você tem uma criança, você tem que dividir a atenção, a educação, às vezes você tem que lidar com coisas na família que a minha família fazia de um jeito, a família do marido é de outro, então até nesse ponto às vezes muda. Então é uma decisão que tem que ser assim, muito certa do casal, da mulher, porque a gente tem que abrir mão às vezes do nosso trabalho, né? Então no início eu diminuí muito o meu trabalho, então era uma coisa que eu sabia que ia acontecer, então você tem que estar planejando, tem mulheres às vezes que não conseguem deixar de fazer as suas coisas por causa da criança, né? Tanto é que o Miguel vai comigo em tudo quanto é lugar, ele tá aqui no programa, né? Já deu para perceber, então assim, ele vai muito nas minhas coisas, ele vai fazer a unha comigo, né? Um programa super divertido, ele vai fazer comigo, mas eu também me dou muito a ele, assim. Então eu faço questão de participar muito dos programas dele, assim, nos amiguinhos da escola, de ir em festa, de ir na casa de amiguinho, porque assim como ele vai
ele está aqui por causa de mim, né? Eu também quero estar no lugar que ele vai por ele, né? Então eu deixo muitas vezes de fazer minhas coisas também para estar com ele em algum momento, né? Então eu acho que é uma doação muito grande, assim, você tem que... mas é maravilhoso também, né? É uma doação do casal, assim. E essa história da corrida? Que você, de repente, falou assim, eu vou começar a correr, vou fazer uma maratona. Tem microfone aí pro Miguel, pra ele falar? Tem? Tem um microfone? Eu queria saber do Miguel se a mamãe corre mesmo. Ela corre? Hein, Miguel? Deixa eu ver o microfone aí pra ele. Miguel, fala pra tia. A sua mãe corre mesmo? Sim? Você foi ver a sua mamãe correndo, que eu vi lá? Sim. Sim? E você torceu com seu papai pra sua mamãe conseguir terminar a prova? Sim. Sim? E você gosta de ver a mamãe? Sim. Sim? Tudo sim. Sim. O bonitinho então, é que ele sempre acha que se eu chego com a medalha eu ganho. Então é muito bom. Boa. Pra ele eu sou sempre a vencedora. Eu cheguei com a medalha, então eu fui em primeiro lugar. E por que você começou a fazer maratona? A maratona veio, eu já corri 7 meias maratonas, que são 21 quilômetros, e aí comecei a falar, poxa, por que eu não vou além, né? Eu acho que chega uma hora que dá vontade de se desafiar. Por mais que toda meia maratona é um desafio, porque sempre a prova é diferente, né? Você vai correr num lugar diferente, às vezes tá chovendo, às vezes tá sol, às vezes muitas coisas mudam, mas você fala, bom, acho que agora já tá na hora de eu tentar fazer 42. E aí foi quando eu me inscrevi, fui sorteada, porque existem algumas maratonas no mundo que não é só você fazer inscrição. Existe um sorteio, uma loteria que você tem que ganhar para você correr. E Berlim é uma dessas. Daí quando eu me inscrevi, fui sorteada, eu falei, bom, é Deus, né? De novo falando, eu acho que chegou a minha hora de correr a maratona. E aí eu comecei a me preparar, e aí o Miguel, meu marido, eles são fundamentais assim também, porque... Quando eu vou correr, é meu marido que arruma o Miguel, que acorda o Miguel para ir para a escola. Então, se ele não fizesse isso, eu não conseguiria sair tão cedo de casa para correr, né? E durante esse período... Essa tomada de decisão por correr a maratona tem a ver com o quê? Uma transformação pessoal? O que é um respeito desafio. por você mesma? Porque você falou, não, eu tenho minha paixão e... Eu gosto muito e é coisa de... Eu queria me desafiar também, saber que eu posso fazer. Isso é uma coisa que eu gosto muito, assim, de saber até onde eu posso ir. Então, de me desafiar. E durante a prova... Eu fiquei 4 horas e meia correndo, né? Então, gente do céu, acho que eu ia morrer. Mas uma amiga que já tinha corrido, ela falou, você tá correndo, você olha no relógio e fala, faz 2 horas que eu tô correndo, e não parece. Hoje eu falando isso, pode ser que vocês vão, não, até parece, mas na hora, realmente isso. Você tá lá correndo, você olha no relógio, nossa, já foram 2 horas. Só a sua bicicleta, né, Guilherme? Vou com a bicicleta ali, eu chego mais rapidinho. Você pensa na sua vida, você faz uma reflexão, você pensa na sua vida e fala, bom, eu não posso parar, porque o meu filho tá aqui, ele tá esperando, sabe? Daí você começa a ter esses objetivos, assim, né? Então, sempre quando às vezes eu tô cansada, eu penso no Miguel, nossa, ele ia ficar muito feliz se eu fosse mais um pouco, se eu ganhasse, se eu chegasse. Aí ele e meu marido me esperaram em vários pontos na prova, então isso era muito bom, que eu passava e eles me viam, então ele estava sempre super feliz, aquele olhinho, assim. Então isso dá uma motivação, assim, né? Então às vezes eu pensava nos meus pais que estavam em Floripa, no meu sogro que faleceu esse ano, e um monte de coisa assim que acontecia, e que você fala, gente, acho que todo mundo tá, tipo, empurrando, assim, vai, sabe? Isso é... E aí eu completei. Aí 4 horas e meia fechou. Vocês viram, né? A superação, né, do ser humano. Eu consigo, eu vou. Né? E também o lado triste que acontece nas nossas vidas, que nem a perda de um bebê. Mas enfim, o importante dessa história toda é que a gente pode superar e pode, né, ir pra frente. Pode ir pra frente. Tem várias pessoas que eu vi na corrida que corriam por alguma pessoa, né? Então, atrás da camiseta tava correndo em memória e a foto de uma pessoa. Eu acredito que deveria ser algum parente, alguma coisa que a pessoa devia ter feito uma promessa, né? Eu não cheguei a fazer nenhuma promessa para essa prova. Era só realmente uma superação e uma vontade muito grande de conseguir, assim. Entendi, muito legal. A gente tem
uma coisinha aqui pra você. Miguel, olha aí com ela. Olha com a mamãe. Vamos lá, pode rodar. Oi, mama. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Dizer que eu te amo muito. E você se tornou essa odontopediatra apaixonada pela profissão. Uma mãe dedicada, carinhosa, uma tia brincalhona. Te amo muito e um 2019 maravilhoso. Um beijo no coração. A Juliana foi a minha primeira melhor amiga. A gente tem poucos anos de diferença, então a gente brincou muito junta e se divertiu. Então as minhas melhores lembranças na minha infância sempre estão com a Juliana. Ju, eu te amo muito. O mundo é teu. Vai fundo que a gente tá junto contigo, tá? Te amo. Eu conheço a Ju há quase 2 anos, mas a sensação que eu tenho é que a gente se conhece desde sempre. A Ju é essa pessoa que tem esse sorriso largo, grande, lindo, esse alto astral logo cedo. Tem sempre uma palavra amiga para te dar, é sempre muito companheira. Para mim é um grande privilégio ter a amizade de uma mulher tão incrível quanto a Ju. Oi, tia Ju. Você é muito legal. Eu gosto muito de brincar com você, com o Miguel. Eu gosto muito quando você tá em Floripa. Te amo, tchau. Você é a melhor linda do mundo, eu te amo. Falar um pouco dessa super mãe que você é, né, pro Miguel, pro nosso Miguel. E eu tenho muito orgulho disso de você, que você consegue conciliar todas essas funções da sua vida, de super mãe, de super profissional, e esse ano especialmente super atleta, né, que foi sua primeira maratona e que a gente pôde estar junto, eu e o Miguel, com você nessa fase. E que o ano que vem continue sendo um ano também bastante proveitoso e intenso em todos os campos. Te amo muito. Estamos muito felizes aqui por poder observar assim, a pessoa que tu te tornasse, né, como excelente mãe, profissional de primeira, esposa. Enfim, a gente nota que tu é uma pessoa bem realizada na vida. E estamos muito felizes de poder dizer essas palavras para ti. Oi, Ju. Queria dizer que eu te amo muito, muito mesmo. Tu me faz muita falta. Tenho muitas saudades de ti, dos nossos momentos. Te amo muito. Seja muito feliz, filhota. Oi, mãe. Tudo bem? Eu tenho muito orgulho pra você. Eu te amo. A gente brinca juntos. Beijinho. Mais um beijo pra Maria Cândida e um beijo pra você. Lindo, Miguel! Gente, todo mundo falou. Minha família toda. Minha amiga que correu comigo ali, a gente fez a maratona juntas, a gente treinou junto, a Camila. Gente, que lindo! Obrigada, Miguel, Maria! Imagina, é um grande prazer a gente ouvir essa história e poder te dar esse presente de Natal. Ai, amei. Obrigada, né? Obrigada a todo mundo. Que nem a Hanumi falou, né, Hanumi? São pequenas coisas que fazem a diferença. Fazem toda a diferença na vida da gente. É verdade, muito legal. Olha, Juliana, adoro você. Você esteja sempre presente nas nossas vidas, obrigada, você é muito gente, legal. É sempre um prazer muito grande de estar aqui no programa, todo mundo, a produção inteira, a gente ama muito. A gente vem muito feliz sempre quando vem pra cá. E, nossa, obrigada. Fechando o ano assim. Que legal. Mas agora a gente vai falar de um médico que vem sempre ao nosso programa e a gente adora, porque ele é muito generoso, ele tem uma história de vida fantástica, que é o Dr. Fabiano. O Dr. Fabiano, né, ele fez várias viagens e começou mesmo na medicina, no corpo a corpo, Amazônia, que não é fácil, tem muitas pessoas necessitadas, inclusive os partos são em casa em algumas regiões, né? Queria que você contasse um pouquinho dessa história para depois a gente ver a sua rotina, doutor. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Maria. Então, minha história com a medicina, ela é desde a infância, né? E eu sempre tive um foco muito grande em lugares longínquos. Sempre quis conhecer lugares onde a medicina não chega de fato. Então, tive a oportunidade de durante a faculdade mesmo, fazer alguns estágios internacionais. Fui para o Egito, fui para a Polônia, fui para o México, tudo fazendo estágios da medicina.
E sempre vendo o que o povo está passando na realidade, né? Sempre conhecendo também como é a medicina dos diferentes lugares do mundo e do Brasil. E quando eu me formei, em Minas, o critério de seleção para entrar para o Exército era a idade. Eu me formei com 24 anos. Obrigatoriamente eu ia servir o serviço militar, né? E eu disse, bom, se eu vou ter que servir o Exército, por que não ter uma experiência incrível? Por que não voluntariar-me para ir para a Amazônia e ter uma experiência muito diferente? Então, eu comecei a me planejar uns 2 anos antes de me formar e me voluntariei para a Amazônia, para o Exército, e fui ter uma experiência incrível na Amazônia. Inclusive, eu disse que eu gostaria de ir para a fronteira, eu não queria ficar em Manaus, por exemplo, eu queria ficar que é uma cidade, né? Que é uma cidade grande, uma capital, e é uma cidade muito bem desenvolvida. Então, eu optei por ir para Tabatinga, a fronteira, tríplice fronteira, Peru, Colômbia e Brasil. E ali... Cidade de quantos habitantes, mais ou menos? Se for juntar tudo, tem uns 100 mil habitantes, porque a cidade da Colômbia, que chama Letícia, ela é emendada com a cidade do Brasil, que é Tabatinga. E do outro lado do rio, a gente tem Santa Rosa, do Peru. Então, a gente tem uma tríplice fronteira e aí dá uns 100 mil habitantes. Mas ali na região também a gente tem comunidades indígenas, a gente tem, além dos peruanos, colombianos, a gente atendia de tudo. Era um hospital do Exército, era um hospital que tinha uma certa estrutura até, bem completinho. Inclusive, o Exército faz um trabalho incrível lá na região. E eu pude vivenciar muitas realidades incríveis. Pude ficar 21 dias embarcado, atendendo populações ribeirinhas, pessoas que não têm acesso, de fato, ao médico, ao hospital. E isso me engrandeceu muito como ser humano e de ver uma realidade que é muito distante da gente, né? Que mora, de repente, aqui no Sudeste, ou mesmo em cidades desenvolvidas de outros estados do país. E para mim, vivenciar essas realidades me fez maior na minha profissão. Mesmo morando hoje em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, mas me trouxe uma realidade humana a mais para a medicina, que eu acho que eu já tinha, inclusive por isso eu fui buscar em outras regiões. Deve ser bem legal, né? Porque ele salva um monte de pessoa. É um negócio muito... Mas lá fazia parto e tudo? Fazia. Essa é a grande sacada da minha história, assim. Quando eu estava prestes a me formar, todos os chefes da disciplina de ginecologia e obstetrícia falavam, poxa, é uma especialidade tão difícil, eu amo o que eu faço, mas se você for fazer é uma especialidade ainda não muito valorizada, é uma especialidade muito difícil. Pensa bem se é isso mesmo que você quer, se é essa vida que você pretende ter. E escolher trabalhar antes também de fazer a residência foi uma opção para me conhecer melhor na medicina. E chegando na Amazônia, as pessoas vão escolhendo as subespecialidades, as especialidades que vão atuar também. Apesar de ter os médicos de carreiras que já são especialistas, a gente é subdividido nas especialidades para poder ajudar. E me sobrou justamente a ginecologia e obstetrícia. E aí, neste momento, eu passei a fazer partos continuamente. Apesar de atender de tudo, os partos eram meus. Então, quem passava a enfermaria de puerpério, que é logo após o parto, era eu, enfim, com os outros colegas. Mas era um momento que eu fiquei imerso realmente já na ginecologia e obstetrícia. E isso só me fez aumentar meu encantamento pela área, pela especialidade, e que foi ratificado, confirmado no meu outro ano, que eu fui para o Mato Grosso do Sul, trabalhar mais um ano também numa cidade pequena, de 22 mil habitantes, que se chama Iviema. E ali eu tive a oportunidade de trabalhar em zona rural, trabalhar em posto de saúde, trabalhar em hospital, como o único médico trabalhando da cidade efetivamente. E isso, os momentos do plantão que me deixavam mais felizes eram justamente aqueles momentos que eu fazia um parto. Então eu falei, poxa, eu acho que isso, não tem o que discutir, né? Vamos trilhar o caminho que está predestinado. Eu não acredito muito em destino, mas eu acho que as coisas, a vida te leva, ela te encaminha para o que deve ser. Né? Bom, a Juliana te acompanhou também. Me acompanhou, ela foi na maternidade. Foi na maternidade. É a maternidade de Interlagos, é isso? Você é chefe lá, né, Eu sou coordenador da equipe de obstetrícia, então, vamos ver como que é o ambiente de trabalho do Dr. Fabiano?
E como será a história daquele médico que te atende? Do médico que ajudou a você a colocar o seu filho no mundo? Bom, pelo menos a do Dr. Fabiano a gente vai saber um pouco agora. E ela começa bem cedo, desde criança, já queria ser médico de tirar neném. É isso mesmo que você falava assim? É isso mesmo. Desde muito pequeno, sempre conversei com a minha família e sempre quis ser médico de tirar neném. Parecia que era realmente um destino a ser traçado. Então, durante toda a minha infância, minha família sempre colocou na minha cabeça de que eu tinha que me dedicar, que para ser médico eu tinha que estudar desde sempre. Então sempre fui um bom aluno, sempre me dediquei na escola. Por volta dos 12 anos de idade, eu tinha certeza que eu me mudaria para uma cidade maior, no caso Belo Horizonte, eu sou mineiro, e para de repente tentar um colégio melhor que me desse um pouquinho mais de condições de prestar um vestibular numa universidade pública. E aos 16 anos esse sonho se cumpriu, fui estudar em Belo Horizonte, na capital, e pude prestar o vestibular lá na Federal de Minas, que foi onde eu fui aprovado e comecei minha história com a medicina. Mas teve um momento na sua vida que você teve dúvida em realmente prestar ginecologia e obstetrícia, mas que houve uma coisa ali que ajudou de fato a você ter certeza disso, que foi uma experiência na região amazônica e que mudou tudo. Perfeito. Quando eu entrei na faculdade, todo o processo, a gente tem vários professores que são grandes influenciadores nossos. E muitos professores, eles falavam que a vida de obstetra, a vida de ginecologista obstetra, era de uma dedicação extenuante, de um trabalho muito cansativo e às vezes de muita desvalorização. Nesse processo a gente começa a pensar em outras especialidades, obviamente, né? Por mais que a gente tenha aquele destino, aquele sonho, a gente sempre fica com medo. Será que eu vou ser feliz daqui 10 anos? Será que eu vou ser feliz daqui 20 anos? Isso é uma pergunta que a gente se faz sempre e a gente quer ser feliz. E nesses momentos de indecisão, falei, bom, então eu tenho que ter experiências profissionais primeiro. Vamos conhecer primeiro o que é a medicina de fato, para depois decidir qual é a especialidade. Então assim que eu me formei, eu me voluntariei para a Amazônia. Fui ser médico do Exército na Amazônia. Morei na fronteira com Peru e Colômbia durante um ano, na cidade que chama Tabatinga, e ali eu comecei realmente minha profissão como médico. Então a gente era o grande pilar do hospital, desse hospital de guarnição de Tabatinga. A gente tinha outros médicos que eram médicos de carreira e que tinham especialidades já. Então a gente era como se fosse os médicos clínicos, cirúrgicos, e quando tinha alguma intercorrência, alguma coisa da especialidade, a gente acionava esses médicos, né? E eu comecei a me apaixonar pela obstetrícia mais uma vez. Eu falei, bom, gente, toda vez que eu tenho um atendimento, a parte que me deixa mais feliz é aquele momento que eu estou fazendo um parto. A gente tem que começar a repensar. Eu falo que ali eu aprendi em um ano o que eu não aprendi nos 6 de medicina, né? Ali eu aprendi a ser, além de um profissional muito mais capacitado, sabendo lidar com as diversidades, eu aprendi a ser muito humano, porque a gente atendia a população do Peru, atendia a população da Colômbia e população brasileira, inclusive população indígena. Então existia muita gente carente naquela região. E o que você trouxe dessas comunidades como ser humano e como profissional? O que você coloca no seu dia a dia? Eu acho que a grande questão é que mesmo estando numa cidade grande, eu consigo exercer todo esse lado humano que a medicina me trouxe. Então hoje eu olho para o meu passado, eu vejo aqueles pacientes que são carentes, e a gente tem muito paciente carente aqui em São Paulo também. Então essa carência não é uma coisa específica da Amazônia, não é uma coisa específica do Mato Grosso do Sul. A gente tem isso em qualquer lugar, né? Eu atendo aqui hoje na maternidade de Interlagos, a gente tem como referência uma zona grande, que é a zona de Parelheiros, que tem uma população extremamente carente. E a gente consegue trazer esse lado humano também aqui para a maternidade. E eu tenho certeza que hoje, como coordenador da equipe médica aqui, eu tenho certeza que essa sementinha é plantada todos os dias, porque eu quero que a coisa seja cada vez mais humanizada. Quero que as pessoas olhem o paciente como realmente alguém que deva ser valorizado na sua essência, na sua história, né? Sabendo que vem cheio de amarras, de problemas, às vezes com problemas familiares graves, e que tem uma história de vida muito difícil. Muito bem, palmas, doutor Fabiano, que lindo, contou um pouco, a gente ouviu de novo, vimos fotos. Na verdade, você acha que ser médico é uma missão?
Eu acho que pelo menos deveria ser. Na minha vida, eu considero que sim, é uma missão. E eu acho que tem que ter uma certa vocação também. Saber lidar com o outro é muito importante para exercer a medicina de fato, né? Existem muitos médicos técnicos, mas que não são bons para lidar com o lado humano. E eu acho que a medicina ela tem que reunir um pouco de tudo. Não dá para ser só um médico técnico, nem muito menos um médico só humano. A gente tem que unir as duas capacidades para que seja realizada uma medicina de fato. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. A gente vê hoje, as pessoas comentam, falam assim, um médico no SUS, por exemplo, tem muitos médicos excelentes, como você, mas não é questão do SUS, tem médico que pega a sua ficha, toma não sei o quê. Eu vejo as pessoas mais carentes, elas demoram muito tempo para marcar um exame, para fazer até um exame de sangue demora. Toma isso daqui. O médico não olha para sua cara, né? Muitas vezes. Não aconteceu comigo, mas eu conheço muitas pessoas que aconteceu. Então, nas profissões tem profissionais ruins e profissionais bons em todas as profissões. Mas o ponto que eu quero chegar é que quando a gente fala do médico, vem muita lembrança do médico à moda antiga, que é aquele médico que senta com a gente, olha na nossa cara e investiga você. Não é uma coisa que sentou, deu um remédio e acabou. Eu acho que é muito isso. Eu acho que a medicina ela tem proposto trazer isso de volta mesmo, tanto que a medicina de saúde de família e comunidade tem crescido, tem sido reconhecida muito mais como uma especialidade de extrema importância e ter esse olhar completo para os pacientes volta a ser uma questão, né? Antes, o que acontecia? O médico ele era um médico da família que ele conhecia toda a família, conhecia toda a história, todas as subespecialidades ali daquele paciente. E então a medicina se compartimentou muito. Então você tem um problema de estômago, você vai no gastro, você tem um problema no dedão do pé, você vai no ortopedista, e a coisa ficou toda compartimentada. Não existe um médico que reúna todas essas questões. Então esse olhar ele tem se modificado de novo. E todo mundo tem procurado, ou pelo menos deveria, humanizar e olhar o paciente como um todo. Uma paciente que chega para mim, na ginecologia, ela é uma paciente também clínica, né? Ela é uma paciente que eu tenho que olhar como um todo. Eu tenho que ver se ela tem pressão alta, eu tenho que ver se ela tem se ela tem diabetes, se ela tem qualquer outro problema de saúde que a gente deva tratar também, né? Isso é olhar o paciente de forma integral. Ainda hoje, qual é o principal problema que existe? Por exemplo, os ribeirinhos que a gente visitou, tem lugares que não tem nem luz na Amazônia ainda, né? E que as pessoas vivem com dificuldade e principalmente, assim, o tempo dela, de repente, ficar doente com uma coisa grave e ela pegar um barco para chegar num posto de saúde, eu não estou falando nem hospital, é o tempo que ela pode morrer. Sim, eu tive um atendimento nesse hospital de Tabatinga de um jovem de 16 anos que tinha sido picado por uma jararaca e chegou 48 horas depois no hospital. Já chegou com um quadro hemorrágico grave, felizmente saiu, ficou vivo, mas poucas horas depois ele fatalmente não sobreviveria. Então você vê a dificuldade de acesso realmente, porque até que ele conseguisse um barco que o levasse até uma região de atendimento hospitalar e que tivesse o soro antiofídico, porque não adianta nada você estar num local, você chegar, por exemplo, num posto de saúde e você não tem um soro antiofídico. Você não resolve nada por esse paciente. Então, eu acho que um dos grandes problemas que eu vivenciei nessas regiões foi exatamente a falta de recursos. Porque ser médico, você depende de outras estruturas. Você não faz medicina sem medicação, você não faz medicina sem hospitais, você não faz medicina sem recursos. Senão você é simplesmente alguém que vai e conversa. Né? Você não consegue que auxilia em alguma coisa. Muitas das coisas você vai realmente resolver. Né? Porque tem coisas que são de alma, que são do coração, que não são problemas orgânicos efetivamente. Mas daquilo que é orgânico, você depende de medicação, você depende de recursos para tratar. Quero aproveitar esse momento para parabenizar nesse dia, né, véspera de Natal, a todas aquelas pessoas, os médicos, enfermeiros e voluntários que trabalham nessas zonas de risco que nós temos no mundo todo, os médicos sem fronteiras, nós temos enfermeiros maravilhosos em hospitais, tanto hospitais públicos e particulares, e esses médicos que
se aventuram em vários locais. As pessoas que coordenam postos de saúde, às vezes uma enfermeira que num lugar desse, ela coordena tudo e ela faz meio que todo o trabalho. Então, assim, é um momento de parabenizar, porque são verdadeiros lutadores, batalhadores, e a gente precisa disso, principalmente no nosso país, que é um país pobre em desenvolvimento. Eu queria até aproveitar para dizer que o SUS ele funciona muito porque essas equipes de saúde elas são muito engajadas e elas querem fazer, as pessoas querem fazer com que funcione bem. Então, às vezes nas adversidades, a gente descobre estratégias de burlar esses problemas e dá um jeito de fazer o melhor atendimento para aqueles pacientes. Sem dúvida. É uma luta diária, não tenho dúvida. É uma luta né? diária. Até séries em televisão, tudo isso já é mostrado e as pessoas sabem. E a gente precisa, claro, de um posicionamento do governo e um maior investimento, com certeza, em saúde. Sem dúvida. Obrigada, doutor. Que delícia. Obrigado, muito bom. Maria. Só que você também não ficou sem uma homenagem. Deus, não claro. Brinca. Vamos ver, pode rodar. Fabiano, você sempre soube o que queria ser. Desde muito pequeno, já dizia que gostaria de ser médico e de tirar neném. E você sempre perguntava, posso ser médico, motorista de caminhão e astronauta? Você variava sempre as profissões, mas dentre elas sempre mantinha a medicina. Aos 8 anos de idade, você nos pediu de presente um aquário e gostaria que o instalássemos no seu quarto. E assim o fizemos. E todo o dinheiro que você recebia, você revertia em peixes coloridos, lindos. Um dia você chegou com um peixe feioso, marrom. E eu falei, por que esse peixe, Fabiano? Mãe, é fêmea e está grávida. Aí você colocou junto no aquário e até que um dia ela pariu, a gente ficou feliz e tal. Só que no dia seguinte fomos ver, não tinha um peixinho mais. Os adultos haviam devorado todos eles. Você ficou muito triste, voltou na loja e comprou novamente outra peixinha grávida. E junto com a peixinha você trouxe um berçário, que era para isolá-la dos outros, para que não acontecesse a mesma coisa. E foi ficando, e a peixinha nada de parir. E a demora era muito longa. Certa noite, de madrugada, eu acordei e a luz do seu quarto estava acesa. Fui verificar o que estava acontecendo. E você me disse, mãe, abri a barriga da peixinha e tirei todos os seus filhotes com vida. E ainda questionei que a mãe tem prioridade de vida. Mas você fizera aí, meu filho, a sua primeira cesárea. E para ilustrar tudo isso, o belo ser humano, o competente profissional, a pessoa ética e íntegra que se formou e firmou em você, uso de belas palavras de Fernando Pessoa. E a minha alma alegra-se com seu sorriso, um sorriso amplo e humano, como o aplauso de uma multidão. Tenho hoje aqui o imenso prazer, enorme orgulho e a imensurável oportunidade de aplaudir você com todo o meu amor para todo o Brasil. Fabiano, sempre sonhei em ser médico. Realizei esse sonho através de você. Tenho orgulho de ser seu avô. Que Nossa Senhora da Aparecida te cubra de bênçãos. Estou te esperando para o Natal. Viu? Um abraço. Dindo, eu amo brincar com você. Estou com saudade de você. Eu te amo muito você. Beijos. Tchau. Que lindo! Ai, gente, que olha, mais linda. A Maria tá chorando. Eu também. Todo mundo chorando. Que lindo. Eu também. E esse ano foi um ano muito triste na minha família. Nós perdemos minha avó, a esposa desse meu avô que falou. Ela faleceu em julho.
E já vinha muito doentinha, então já era algo que era esperado, mas realmente esses momentos eles são de muito sofrimento, mas eles também são de muita união da família, né? Sempre que acontece alguma coisa, a gente se reúne e vê quanto é importante essa presença familiar. E apesar de eu ter saído de casa muito cedo, aos 16 anos, se tem uma coisa que eu tenho muito vínculo mesmo é com a minha família. Então, Natal sempre foi prioridade, estar presente nos aniversários da família sempre foi prioridade. Eu valorizo muito a família e a minha família, especialmente, é muito especial e eu amo demais. A gente viu aí, né? Olha que linda, né? Já viu a mãe dele? Eu adorei. O que vocês acharam da história da cesárea no peixe? Gente, são aqueles peixinhos que realmente eles já nascem filhotinho direto, não botam ovo nem nada. E realmente eu abria várias barrigas de várias peixinhas para tirar os filhotinhos vivos. Meu Deus! Saía vivo. Saía porque eu já tinha uma noção de qual que era o tamanho da barriga ali para eu fazer o corte e conseguir tirar os peixinhos vivos. Já pensou? Tem coragem, Guilherme? Tem não. Deixa o peixinho ali bonitinho ali e faz um carinho no outro peixe para sair os outros, sabe? Vai ela como se fosse vomitar, ela vomita os peixes, sabe? Eu não vou conseguir abrir o peixe, não. Não vai. Mas você sabe... Mas você vai cantar. Mas você sabe que realmente, é claro, gente, isso mudou hoje, né? A mãe tem que ser prioridade. É claro que a gente respeita os dois. Né? É claro que a gente tenta que os dois, sabe? Infantil, era um instinto... Era infantil, né? Era de não querer... Teve até, acho que minha mãe não comentou, mas uma das frases que eu disse numa dessas, eu falei assim... Ok, mãe, eu matei a mãe, mas eu salvei 23 peixinhos. É isso mesmo. Que linda a história do Dr. Fabiano, não é? Guilherme, olha, você que falou que queria ser médico, agora, né, abrindo. Tá? Eu só preciso dar uma oportunidade dessa pra mim ter coragem de se acontecer eu fazer isso. Vamos embora. Vamos lá. Muito bem. E agora vamos para a história da Fran. A Fran, ela já ficou nervosa. Ela é consultora de imagem, consultora de moda, teve uma reviravolta aí na vida, ela vive entre vários países, Brasil, né, Alemanha, Paris e tal, mas isso tem uma razão de ser. Por quê, Fran? O que aconteceu? O que mexeu aí? Tem um grande motivo, né? Eu fui executiva de multinacional por 17 anos, então trabalhava no mercado corporativo. E há 4 anos atrás, a minha mãe sofreu um acidente cerebral vascular, um AVC, e a gente teve que fazer uma escolha, né? Eu poderia deixá-la com enfermeiros, enfim, com cuidadores, e isso não pareceu muito certo. Então, eu larguei toda a minha carreira para cuidar dela. Você morava onde? Eu morava em São Paulo, nessa época. Né, me dividia entre... A empresa era uma empresa americana, então, enfim, viajava muito. Eu sabia que se eu continuasse... exigia, né? A carreira corporativa te exige muito. Então, eu não ia podendo estar do lado dela como eu gostaria. E eu sabia que isso, de alguma forma, traria um impacto nessa recuperação. E eu tinha um plano B, né, que era trabalhar um dia com moda. Então, um dia lá na frente, né? E aí foi isso que me deu coragem, né? Acho que eu jamais abandonaria a minha primeira carreira. Mas acho que aí vem Deus falar, olha, vai trilhar um outro caminho e acho que sozinha você não vai entender, então peraí que eu vou te mostrar, vou te dar um motivo para isso, né? Então, o motivo para realmente fazer essa mudança foi o amor pela minha mãe. A Juliana foi também te visitar? Foi lá na minha casa. Vamos ver o que a Juliana conversou com a Fran. Pois é, muita gente que acompanha a Fran no programa não imagina que ela passou 15 anos trabalhando em multinacionais, na frente de computadores, tratando de papéis e assuntos burocráticos. Mas aí, ela largou tudo isso para se dedicar ao mundo da moda. E agora, a rotina dela normalmente começa assim, olha, sendo fotografada. O computador ainda continua na rotina de trabalho, porém agora mudou muito, né? Aquilo que você vê aí, o que você mexe, o foco mudou. E esse escritório você montou na sua casa. Como é ter um escritório dentro da sua casa? E o que você agora
usa, né, no computador? O que você procura aí? Então, na verdade, agora a frente do computador é sempre muitas pesquisas de tendência de moda, do que vai ser usado, sobre comportamento, né? Mas, enfim, a gente acaba ficando bastante ainda na frente do computador, apesar de passar grande parte com as minhas clientes. Então, eu vou até a casa delas. Então, a minha opção por ter um escritório em casa foi justamente por isso. Porque como eu passo grande parte do tempo indo até minhas clientes, quando eu tenho que fazer minhas pesquisas, eu posso fazer no conforto do lar, né? É muito generosa, é muito tranquila. E acho que, assim, trabalhar com pessoa divertida é legal. Então, assim, sempre ter uma brincadeira, sempre ter... Olha lá, mostra aqui. Tem as coisas que não são publicáveis, que a gente vai começando a ter liberdade para brincar. Então, é muito interessante e divertido, sim. Agora, uma grande curiosidade, que não é só que ela trabalhou com multinacionais e deixou isso para se dedicar à moda, não. Teve um porquê. E a grande razão disso tudo, olha, é a mãe dela, a dona Angélica, que está aqui com a gente. Exatamente. Fran, como que foi essa história? Então, na verdade, moda sempre foi minha paixão, mas era alguma coisa muito distante. Eu teria que abandonar toda uma carreira já construída para ir trabalhar com moda, né? Então, nessas horas falta um pouquinho de coragem pra gente. E aí, em 2015, a minha mãe, que é super saudável, não tinha nenhum fator para tal, teve um AVC. E eu e minha irmã, a gente foi estudar sobre isso e, enfim, descobrimos que quanto mais motivação, quanto mais ajuda, quanto mais estivéssemos do lado dela, mais fácil seria essa recuperação. E aí foi um momento que eu falei, bem, acho que é o universo aí dando uma mensagem, tipo, é sua hora, né, vai. Então eu resolvi deixar o mundo corporativo, levou quase um ano para que isso acontecesse, para que eu pudesse trabalhar com uma coisa que eu sempre quis, mas também ficar do lado dela. Hoje, graças a Deus, ela está numa condição de recuperação que ela pode viajar comigo. Então, toda vez que eu viajo, que eu vou pra fora do país, ela vai junto. E aí tem a minha irmã, né, também, que a gente, na verdade, se reveza nisso tudo. A gente brinca, né, mãe? Que a gente é as três mosqueteiras. Que lindo, Fran! Que linda sua mãe! Ela tá bem, assim, a recuperação dela foi bem rápida. Como ela já era atleta, praticava muito esporte, sempre foi muito ativa, né? Então o corpo tem a memória, né, doutor? Sem dúvida. E isso ajudou muito, né? E toda essa dedicação de ter a família em volta. E hoje você mora no interior de São Paulo, né? Hoje eu moro no interior. Aqui perto. Quando eu tô no Brasil, eu moro aqui. Na verdade, eu me divido, eu fico parte do ano aqui em Guará e parte no ano na Europa, onde por alguns trabalhos eu preciso estar. E você leva a sua mãe? Leva, ela vai comigo em absolutamente todos os lugares. Se eu tenho uma semana de moda em algum lugar, ela vai junto. Jura? Vai junto. Ela não Mas ela vai assistir também? Ela acaba não indo assistir porque é muito cansativo, né? Mas ela vai, viaja, fica no hotel, tá do meu lado, né? E você, essa presença, já falou, mas essa presença de você e a sua irmã, né, juntos com a sua mãe, você viu um total desenvolvimento, assim, uma grande melhora? E o que os médicos falaram também? Na época, Maria, os médicos realmente eles foram muito claros. Eles falaram, olha, a gente arrisca a dizer que ela levará o dobro do tempo se tiver sem vocês, né? Se tiver com cuidadores. Então, quer dizer, eu não tinha como, a hora que você pensa, tá bom, ela vai demorar 10 anos sem mim e 5 comigo do lado, é lógico que eu ia ficar ao lado dela, né? E realmente ela voltou a andar muito rápido, né? Ela saiu do hospital, ela não sentava, ela não se alimentava, ela não fazia absolutamente nada. Então hoje ela caminha, ela faz ginástica, ela pedala. Nossa! Ela vai para a piscina, né? Hoje realmente a única dificuldade é o braço esquerdo que ainda não voltou, mas o resto tudo ela... E ela é totalmente lúcida? Completamente. Isso, graças a Deus, ela não perdeu. Então, aí tornou até, né, mais gostoso estar do lado, né? Porque aí realmente a gente estava juntas naquilo, na tomada de decisão de mudar de carreira, na tomada de decisão quando mudamos de país, e em tudo que ela precisa nessa recuperação. Esse é o exemplo do amor, né? Doar e dar de volta para as pessoas o que elas deram, né? A Juliana tá aí, falar do Miguelzinho, né? A gente dá, a mãe dá, mas chega um momento que a gente também tá junto, por mais que elas sejam independentes, a gente precisa olhar. E a minha mãe foi uma mãe muito presente a vida inteira, uma mãezona mesmo, então assim, não tinha como ser diferente. Não faz parte da nossa educação, da nossa índole
e ter feito qualquer coisa diferente disso. E eu acho que quando tem que ser, né? Quando tem tanto amor assim, Deus acaba colocando isso de uma maneira tão mais fácil. Então já faz 4 anos, mas a gente fala, nossa, mas parece que não teve nada. A gente não consegue relembrar, a gente sentar, como é que foi o dia, quais foram as dificuldades que a gente passou. A gente realmente não lembra, isso vai se apagando, porque acho que estar junto, toda essa, né, a união, esse amor, ele sobrepõe a isso, a essas dificuldades. Com certeza. Bom, é uma história muito legal, porque aqui é o exemplo dessa essa partilha aí do amor. O Natal, dia 24, dia 25, você acho que deve passar, né? Vocês devem passar juntos. O que significa para você passar depois que ela teve o AVC e depois que você mudou para cá? Então, Mani, assim, a minha família sempre foi muito unida. A gente somos muito unidos mesmo, a família toda, minhas tias, primos. Então, quer dizer, a gente teve... isso acabou unindo ainda mais, gente. Então, apesar das mudanças, nós fizemos uma mudança grande, fomos morar na Europa, mas graças a Deus a gente tem a tecnologia hoje que nos aproxima muito. Então, tanto o Natal como qualquer outro dia, acho que a gente é tão grudado, tão unido, que acaba não tendo uma diferença tão grande, né? O Natal acaba sendo mais só um momento de gratidão maior, da gente olhar para trás, ver o ano que passou e falar, nossa, quanto a gente tem para agradecer, apesar dos percalços, apesar das dificuldades, mas assim a gente ainda tem muito, muito a agradecer. Você e a Harumi compartilham uma história parecida, claro que cada um com a sua individualidade, mas a Harumi também, a gente viu no começo do programa, teve que se voltar e cuidar do seu pai, né? E você, o que você achou da história da Fran? Linda, porque quase isso, né, parece, né, muito. E é muito importante, nessa hora, a gente, você ou faz ou você não faz, você faz uma escolha, né? A minha escolha também foi ficar do lado do meu pai, a gente passou muitos dias no hospital, foi uma cirurgia muito difícil, ele é lutador de judô, ele é um homem fortíssimo e ele ficou muito magro. Eu olhava para ele, Maria, eu não reconhecia meu pai, né? Então a gente tem que fazer escolhas na vida e é isso que ela falou, Deus dá um empurrãozinho na gente. Quero ouvir a opinião da Juliana, que é toda mãezona e tal. Eu achei linda a história, assim, né? Porque é uma doa, a gente se doa tanto, né? E chega a hora, às vezes, que os nossos pais também precisam da gente, né? E é uma decisão difícil, porque muda toda a estrutura, você muda toda a sua vida, né? E acho que é nesses momentos que a gente realmente percebe que as coisas estão sendo preparadas, né? Quando a mudança, muitas vezes, ela é pior quando você imagina do que quando você está vivendo. Sim. Porque as coisas vão acontecendo, Deus vai preparando, você fala, nossa, mas deu certo, tá dando certo, deu certo, né? Você está aqui hoje falando de... Eu lembro que quando ela teve alta do hospital, depois de quase 30 dias, né, entre UTI e quarto, e o médico foi lá e falou, olha, amanhã vocês vão para casa. Eu sentei e falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como é que vai ser, né? Porque aqui a gente tem toda uma estrutura. Como é que vai ser a hora que a gente chegar em casa? E hoje eu não consigo, eu não tenho memória de dificuldade disso. Acho que foi assim, a gente tirou de letra, foi muito fácil. Então acho que realmente Deus dá força pra gente. E a gente lembra só dos momentos bons, né? Acho que a nossa memória também ajuda. Essa memória seletiva, a maternidade, né? Os momentos difíceis no início que você está vivendo, você fala, gente, nunca, isso é inesquecível, né? Eu nunca vou esquecer desse momento que está sendo muito ruim. Hoje eu falo, mas ele chorava à noite? Ele tinha cólica, né? Às vezes e na hora que eu estava vivendo era tão forte isso, assim, né? Você fala, gente, como que eu esqueci disso? Se na hora para mim era muito marcante, né? Doutor, lá no hospital você deve ver muitos casos que são parecidos e casos que são o inverso disso. Pessoas que, principalmente no Natal, a gente tem, eu sempre gosto de refletir sobre isso, tem muitos idosos que estão abandonados, que as famílias nem visitam, né? E esse é um grande problema, né? E mostra a desunião total, famílias até que, irmãos que brigam e negam e tudo.
Você tem contato com esse tipo de situação também, Até né? que hoje em dia não muito Não mais, muito. porque como é mais maternidade, né? Sei, Enfim, então- né? Mas eu já tive essa experiência porque eu trabalhei 3 anos como clínico, então tive realmente vários pacientes que eram realmente abandonados e isso tem aumentado, né, Maria? Como a expectativa de vida da população tem aumentado, cada vez mais temos mais idosos e com isso mais gente que é abandonada. Eu não sei se existe também uma perda da consciência familiar e desse sentido que família é efetivamente, de cuidar um do outro e que é ali onde você realmente encontra seu porto seguro, que é a sua âncora que te mantém firme, né? Então, eu acho que isso se perdeu um pouco e os filhos, num egoísmo talvez, pensam só na vida e pensam só no que podem construir e esquecem daqueles que foram os mais importantes na construção. Né? Eu acho que a gente tem que refletir realmente o que é importante. Essa é uma reflexão. Deixa eu perguntar para o Guilherme. Guilherme, o que você acha importante na vida? O que é importante para você? Com 12 anos de idade. Deve ser brincar, jogar futebol? Não. Não, eu acho que assim, meu pai, ele sempre cuidou de mim. Então, se por acaso um dia ele precisar de mim, eu tenho que estar junto com ele, porque eu não vou abandonar ele. Tipo assim, quando eu crescer, posso ter um filho, não sei. Mas se por acaso eu tiver, não. Aí, se por acaso ele estiver super bem, mas o meu pai, ele pode estar ruim, algo assim, eu vou cuidar dos dois. Eu não posso me importar com um ou nem com o outro, mas sempre dando valor pros dois. E por enquanto só um, né? Porque eu ainda sou criança. Porque você é muito pequeno, né? Olha o pai dele, o seu Israel, que tá lá emocionado com certeza. Porque quando a gente vê nossos filhos falando esse tipo de coisa, aí a gente... Eu brinco, a minha filha, às vezes eu mando mensagem, que ela já tem 13. Então, mando mensagem, não responde. Aí, quando ela quer alguma coisa, ela... Mamãezinha querida, eu te amo tanto e tal. Eu falei, o que você quer? Você já sabe que vocês estão querendo alguma coisa. Você tá querendo alguma coisa, tô sabendo. Então, mas vocês são a razão da vida da gente. Eu acho que quando a gente tem filhos e quando você consegue entender melhor os seus pais. Tanto que depois que você fica adulto, você mostra um entendimento grande, mas... A maioria não é assim com a idade. Você é um menino prodígio, com certeza, precoce. Mas a gente começa a dar valor no que fizeram pra gente depois que a gente se torna adulto. Porque você vê, essa pessoa é humana também. Essa pessoa passou por várias dificuldades que eu nunca avaliei. Né? Porque o pai e a mãe são os que você pede tudo, e eles fazem, como super-heróis, né? Mas quando você começa a avaliar aquela pessoa como ser humano, esse cara, ele fez isso, ele passou por tal dificuldade, ele lutou para me dar uma boa educação ou para me dar saúde. Então, eu acho que é aí que... Aí você fala... Aí bate, né, Fran? O que eu acho legal da maturidade, Maria, é que você olha para os seus pais e entende que eles são humanos também. Isso. Né? E humanos no sentido de que eles também têm defeitos, de que eles também cometem erros. E de que os erros não necessariamente foram erros importantes, ou não necessariamente são erros que fizeram querendo errar. Eu acho que o grande entendimento disso é olhar para os pais e falar, poxa, eles sempre quiseram acertar. E por mais que eles estivessem errados, foi pensando no bem de todo mundo. Eu também acho. É a visão do ser humano, do próximo, como nós mesmos. Sim. Né? Porque muitas vezes a gente fala, porque meu pai fez isso, minha mãe fez isso, e eu sou impactada, depois de 50 anos ainda tô com aquilo na cabeça. É muita terapia. A gente sabe que os pais, eles fazem muita coisa também, né? Na nossa cabeça. Mas, enfim, tem que, né, livrar de tudo isso e buscar o lado mesmo humano e positivo e do ser humano e que você... Talvez o erro pode ser um avanço. Não, eu acho, Você não acha que se você olhar o erro de uma forma diferente, talvez como um aprendizado, você consegue ser mais feliz, Guilherme? É bem melhor, porque, assim, eu vou falar um ponto. Às vezes, você quer comprar alguma coisa, só que aí você não tem condição de comprar, ou às vezes você vai comprar uma coisa melhor. Então, você acaba, se você comprar aquilo, pode ser algum erro que você cometeu, que você pode ter algo melhor na frente. Então, aí eu sempre penso das vezes.
Na verdade, eu penso e meu pai pensa melhor, porque ele que resolve dinheiro, mas eu só penso mesmo. E eu compartilho, mas aí a decisão é dele. Mesmo. Essas são as crianças do futuro. E o Miguel vai ser mais ainda, e o filho do Miguel vai ser mais ainda. É bom, porque a gente vê inteligência, pensamento e evolução, né, nos jovens, né? Ainda bem, nesse mundo que é um mundo compartilhado e globalizado. Mas você achou que ficaria sem ninguém falando pra você? Não, pode rodar aí pra dar o lenço pra ela já. Tem que chorar. Tem que chorar também. Tudo bem? Eu queria te falar que você tenha uma belíssima festa de fim de ano, que você tenha umas felicidades nesse ano e ano que vem também. Te amo muito. Quero dar os obrigados por tudo que você me fez até hoje. Ainda tudo bem? Te amo. Oi, Madinha, tudo bem? Cara desse tamanho chamando de Madinha. Sim, desde pequenininho eu chamo ela de Madinha. Acho que eu não conseguia falar madrinha, né? E acabou que ficou Madinha e até hoje eu chamo ela de Madinha. Eu tô aqui hoje pra desejar um Feliz Natal pra você e dizer que eu sou muito, muito orgulhoso de tudo que você faz, dos seus objetivos, suas conquistas. Eu sempre me espelho muito em você. E além disso, uma madrinha que sempre tá aqui do meu lado pra me ajudar a hora que eu preciso, tirar minhas dúvidas. Sempre tá me apoiando. Muito obrigado por tudo, viu? Um beijo, te amo muito, viu? Oi, minha irmã, eu queria te desejar um Feliz Natal, que 2019 seja maravilhoso para você, que você continue conquistando todos os seus objetivos. Queria também aproveitar essa oportunidade para te agradecer pela companheira, pela amiga, mais do que irmã, pelo meu braço direito, minha alma gêmea, por tudo que a gente construiu juntas e tudo que a gente ainda vai construir juntas. Te amo muito, quero você para sempre do meu lado, sempre. Meu anjo, Feliz Natal, que Deus continue te abençoando, porque você merece todas as bênçãos, porque você é uma pessoa muito boa, lutadora, determinada, eu tenho muito orgulho de você. Beijos. Oi, filha, Feliz Natal. Desejo a você muita saúde e quero que continue buscando seus objetivos. Com certeza você vai conseguir. Você é especial, muito especial para mim. Te amo. Ai, que bonitinho. Fico, tem um harém de afilhado. De todas as idades, todas as idades, para todos os gostos. Muito bom. Meus amores. Fran, legal você ter compartilhado a sua história com a gente. Com certeza vai prazer. inspirar muitas pessoas, muitos filhos, né, que passaram pela situação, a sua e da Harumi, a poder ser mais generoso com os pais e acolher mesmo, porque, que nem o Dr. Fabiano falou, as pessoas quando ficam doentes, né, elas se sentem muito carentes, até nós mesmos. Se a gente vai para o hospital, você quer, né, alguém dando chazinho, sei lá, fazendo alguma coisa para você, tratando de você. Então, quando a gente entra na terceira idade, eu vejo aqui, porque o programa trabalha muito com a terceira idade, você fica muito mais frágil. Então é nesse momento que eu acho que a gente tem que abraçar mesmo e falar, a gente tá junto pro que vier, por tudo que vier aí pela frente. E algo que devia ser tão básico, né, tão corriqueiro na vida da gente, porque é amor, né, acho que é o imprescindível para se viver bem. Então que de alguma forma isso possa realmente inspirar os filhos que estão aí com seus pais precisando, né, ou com algum conhecido. É só amor, é só um pouquinho de amor, nada mais. Né? A gente chega lá. A gente chega lá. Pode deixar que a gente chega lá.